Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Desses que realmente diz, como disse o Monleonai, que é acostumado a dizer isso, né? Espada do Senhor. De onde você tirou isso? Lá de Juízes, né? O que Gideão falou? Espada do Senhor e espada de Gideão. Espada do Senhor e espada de Gideão. Estes homens arrancavam a espada. A espada é o que é hoje? O que significa a espada? O que significa a espada hoje? A Bíblia, a palavra é a espada. Amém? A palavra é a espada. Como eu estava... A gente vai conversando com um irmão, com uma irmã, com outro, né? E me veio agora o irmão Josnei comentando que ele teve que tirar a espada esses dias para um camarada aí, né? Né, irmão Josnei? É a espada do Senhor, né? Chegou nele aí, vamos conversar tal coisa e tal, e tal, e tal. Ele já tirou a espada. A verdade dessa escritura aí, tocando eu a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo Israel, e direis o quê? De todo Israel, e direis o quê? E de Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. Você está ali, ao lado do ministério, você tira a espada do Senhor, né? Como disse o pastor Oséias, estava dizendo, tem o anjo da era, né? Tem o anjo do Senhor, tem o anjo da era e tem o anjo da igreja. Vocês entenderam isso ou não? O anjo do Senhor, o anjo da era, Apocalipse 10, né? E tem o anjo da igreja local. O pastor é o anjo da igreja local. Então, nós vemos que tem esses guerreiros no nosso meio, que arranca a espada. E, na verdade, a espada... Quem que pregou sobre isso esses dias também? A espada, eu só vou colocar a espada na bainha quando acabar a luta. Quem foi o pastor que citou isso aqui?
Vocês lembram dessa citação? As irmãs que anotam aí. Eu lembro que ele citou, né? Acho que foi o pastor. Hã? Não. Foi o pastor. Não sei se foi o pastor. Não lembro agora. Ele disse: eu só vou colocar a espada na manhã depois que o inimigo estiver morto. Nós estamos numa batalha, estamos numa luta. E vocês observaram quantos homens aqui tinham que tiravam a espada? Quantos homens eram aqui? 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam a espada. Então eram 1,5 milhão de homens. Eram homens guerreiros que haviam. Precisava contar, será? Mas Davi foi o que foi? Incitado a contar. Ele foi incitado a contar. Tá, então vamos continuar aqui, porque nós vamos falar um pouquinho, se der tempo, sobre as mães, mas eu quero olhar num ângulo que vocês vão entender. No 8, então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala, Davi. Ele foi lá e falou, e Davi errou, falhou, não era para contar. Porque Joabe, o general, já tinha dito para ele: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Já tinha 1,5 milhão, 100 vezes. Que é 1,5 milhão, eu estou dizendo, estou citando os 400. 1.570.000 homens, né? Porque tinha 1.100.000, dá mais, até 1.100.000, mais 470.000, né? Olha, precisava contar, né? Aí Joabe disse que o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Quantos homens estaria lutando? Mas Davi foi incitado ali, veio essa dúvida. Vocês vão ver. Ele errou, ele falhou. Ele disse: eu pequei. Aí ele vai, né, e diz, Deus colocou para ele, fez para ele 3 propostas, colocou 3 opções, para que ele pudesse então escolher uma delas, que era ou 3 anos de fome, 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários. 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor. A espada do Senhor, quantos dias só? Só 3 dias da espada do Senhor. Do inimigo, quantos dias? 3 meses a espada do inimigo. E de fome? 3 anos. Então ele disse, 3 anos de fome, 3 meses a espada do inimigo, ou 3 dias a espada do Senhor. Ele disse, olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Ele disse, a resposta foi esta, né? E quando ele caiu nas mãos do Senhor, 3 dias, a Bíblia relata que então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, né? Porque são muitíssimas as suas misericórdias. Tremendo isso aqui, irmãos. Tremendo isso.
Deixa eu dizer para vocês, tremendo isso aqui, porque são muitíssimas as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor foi comparado ali, onde nós lemos, com uma galinha. Você parou para pensar? Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas? Aquelas asas era a misericórdia do Senhor. Tá, mas vamos lá um pouquinho aqui. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens. Eles estavam debaixo da mão do Senhor. Deus estava assolando ali. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retire a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. É como se, você lembra, irmãos, que aqueles anjos destruidores iriam destruir tudo e teve uma voz que disse o quê? Pare, né? Até que eu cele os seus na testa. Veja bem que tem uma, né? Tem uma parada aí. Você vê uma parada aqui, não, olha, pare, né? E outro, não vai destruir tudo, porque aqui viria uma destruição. 3 dias da espada do Senhor e do anjo do Senhor. Aqui não fala aqui, né, quantos dias foi, mas aqui disse que 70.000 homens veio e o anjo do Senhor destruidor veio ali. E quando esse anjo do Senhor parou, ele parou na eira. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz mal. Mas estas ovelhas, fiz muito mal, essas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira. O que se faz na eira? Quem que sabe? O que se faz na eira? Então, se o anjo do Senhor estava na eira de Ornã, porque você vai ver aqui que ali, na eira, quando se fala eira, nós temos que olhar tudo que acompanha aquilo. Não é somente, ele estava na eira. Aqui diz que ele estava pescando ou não? Ele estava pescando? Ele estava caçando? Ele estava plantando? Ele estava plantando? Ele estava fazendo o que na eira? Hã? Que se faz na eira? Ele estava, olha lá, presta bem atenção. Olha aqui. No 18, né? O anjo falou para Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade. Gade era um profeta.
Nós ouvimos isto quarta-feira, não ouvimos? Irmãos, como que Deus fala, né? Ouvimos sobre o sentinela, sobre o vigia, né? E quando ele chegou ali, subiu Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã estava na eira. Viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava fazendo o quê? Trilhando o trigo. Então era tempo do quê? Era tempo de colheita. Eles estavam trilhando, porque o mesmo aconteceu com, olha só, o mesmo aconteceu com Sangar. O mesmo aconteceu com Gideão. Tudo isso tipifica e mostra o tempo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o tempo das sementes serem colhidas. Isto aconteceu a mesma coisa com Ruth. Ruth foi exatamente no campo, no tempo da colheita. Todos esses quadros, irmãos, retratam para nós a hora que nós estamos vivendo. Como diz um ditado, como diz um dito, né, uma forma de expressão, coisa mais boa, né? Quem que já ouviu essa expressão, né? Coisa mais boa é você conhecer a palavra, né? Você não fala assim quando você está comendo? Coisa mais boa, né? Não é boa? Você não está comendo a palavra aí? Então diga, coisa mais boa, diga. diga para o seu irmão aí, né, Mondegar? Diga assim, diga aí para a sua irmã, coisa mais boa, hein? Você conhece a palavra ou não? Você sabe aonde você está vivendo? Você sabe a hora que você está vivendo? Então você não pode dizer isso nesta noite, coisa mais boa, hein? Porque Jesus disse isso, irmãos. No tempo da tarde, no tempo da colheita. É a hora que nós estamos vivendo. Então, quando você olha um quadro desse aqui, aqui tem algo que está mostrando para nós o que está acontecendo nesses dias finais. Coisa mais boa é você olhar e começar, então ele estava aqui, esse anjo apareceu aqui, né? Aqui havia um profeta, havia um Davi que era segundo o coração de Deus, estava aqui, havia um Ornã, uma eira, e Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã. O que ele disse para Ornã? Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me-lo, dá-me-lo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. O que disse Ornã para Davi? No 23. Então disse Ornã a Davi, toma-o para ti. Ornã disse, viu, toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou o quê? Aí ele vai explicar o que eu dou. O que ele deu? Ele deu os bois para quê? Para o holocausto. O holocausto é o sacrifício, né? Que ele ia fazer. Ele deu os bois para o holocausto, o que mais? Os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. Disse Davi a Ornã, não. Antes, pelo seu valor, a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto
sem custo. Agora é aqui que eu quero que vocês observem. Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. A expressão dele aqui foi essa: para que eu não ofereça holocausto sem custo. Ele não queria oferecer um sacrifício sem custo. Na era que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não querem pagar o preço para servir ao Senhor. Qualquer dificuldade que vem, qualquer sacrifício, como diz, né? É sacrifício, não querem pagar o preço. Eu estava lendo sobre isso, e depois, como eu disse, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesta mãe corça. Que ela estava decidida a pagar um preço alto para salvar o seu filho. Vocês lembram disso? Aquele homem estava com uma cartucheira armada para matar ela, para matar. E ela se pôs na frente daquela arma e olhou para ele. Em outras palavras, você pode matar eu, mas não mata meu filho. Aí o profeta disse: aquela era uma verdadeira mãe. Nós vamos devagar aqui. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Preste atenção nessa expressão. Na mensagem Tempo de União e o Sinal, o profeta estava falando sobre a sua família. E ele estava dizendo sobre os cultos e as reuniões que ele tinha que ir. E de repente ele diz assim, no parágrafo 8, ele estava dizendo assim, irmãos. Quando eu começo a falar destas coisas, né? Ele disse da família e das reuniões e tudo, as coisas que acontecem. E havia morrido uma irmã e ele tinha participado do funeral dessa irmã. E aí no verso 8 ele disse: não tento dizer muito sobre isso. Agora acompanhe comigo. Não tento dizer muito sobre isso. Você sabe, perto de quê? Vamos todos comigo. Perto de pessoas que fazem o quê? Perto de pessoas que... perto de pessoas se queixando. Porque acho que uma das coisas mais horríveis é ver um homem ou uma mulher que faz o quê? Que constantemente se queixa. Preste bem atenção nisso. Porque acho que uma das coisas mais horríveis, diga, mais horríveis, diga. Uma das coisas mais horríveis é o quê? O que é? É ver um homem ou uma mulher que constantemente se queixa. Se queixa. Uma vida queixosa. Aí ele vai dizer mais um pouquinho aqui. Sempre pensei, Deus. Vamos dizer,
Deus, livra-me disso. Veja, o que isso faz? Isso enfraquece a fé o tempo todo. Nós olhamos aqui um pequeno testemunho da irmã Luciana. Como cada uma de vocês tem o seu testemunho peculiar, em particular. Mas o problema é a queixa. O problema é a murmuração que você faz. Você não quer pagar preço para ter aquilo que você deseja. Davi errou. Davi pecou. Viu o anjo do Senhor. O profeta foi lá e falou para ele. Deu as opções para ele. Quero cair na mão do Senhor. Aí foi lá e falou, agora você faz um holocausto. Vai lá, faz um holocausto. Faça um altar. Aonde que tem que ser o altar? O altar tem que ser lá naquela eira de Ornã. Lá naquele lugar. Ele foi lá. Falou com o homem do dono da terra. O dono da terra tinha visto o anjo do Senhor também. Já tinha guardado os seus 4 filhos. Não, eu dou tudo isso para você, para você. De repente ele estava com medo, né? Porque ele escondeu os 4 filhos dele. Não, eu dou os bois, eu dou o trilho, eu dou o trigo para você fazer. O que Davi respondeu, igreja? Não, para que eu não ofereça holocausto sem custo. Ele não estava ali se queixando. Ele estava reconhecendo o seu erro, a sua falha. Ele estava dizendo, eu sei. Aonde eu errei, aonde eu falhei. Irmãos, medita nessa noite um pouquinho. Medita, irmãos. Você, medita. Quer ter as coisas? Quer fazer as coisas para Deus? Mas olhe como que o mundo hoje, como que esta era de Laodiceia, como que o povo é queixoso, irmãos. Mas vamos ver aqui, como que é queixoso. Queixa-se de tudo. O que é isso? O profeta disse, Deus, livra-me disto, porque isso enfraquece. O que isso enfraquece? Enfraquece a sua fé. Agora, quantas vezes a sua fé estava ali num nível para alcançar aquilo, de repente você começou a fazer o quê? Se queixar. É porque isso, é porque aquilo, é porque eu não gosto disso, é porque eu não gosto daquilo, é porque se tivesse isso, é porque aquilo, isso chama queixa. Isso é terrível. É uma coisa horrível. Isso enfraquece a fé. Vamos mudar o quadro nesta noite, irmãos? Vamos mudar? Quem está disposto a mudar o quadro da sua família nesta noite? Quantos estão aqui dispostos a mudar o quadro da sua vida nesta noite? É para isso que nós viemos aqui. Para virar uma esquina. Você não vai viver mais se queixando. Você vai viver por fé. Porque a Bíblia diz, o justo vive por fé. Olha a escritura. Coloca essa escritura, o justo vive por fé, para vocês verem. Como essa escritura, o justo vive por fé. O justo vive por fé. Como que isso conecta? Coloca a irmã lá. O justo vive por fé, para que a igreja possa ler. Vamos lá. O justo vive por fé. Você quer ver? Mas o quê? Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Às vezes sem. O diabo te incita como incitou Davi a contar. O diabo te incita você
a sua fé enfraquece. Você está prestes a receber aquilo. Você está prestes a receber a vitória. Está prestes a derrotar o inimigo. Vem o diabo e começa a incitar, como estava incitando Davi a contar o número. Agora vamos olhar para a palavra de Deus nessa noite, com toda a segurança que Deus tem dado para nós. Amém, igreja? Qual lado é maior? Vamos ver se vocês sabem responder. O do inimigo ou o nosso? Olhando, tem vários ângulos, mas eu estou olhando pelo ângulo assim, ó, da palavra que diz maior? Maior? Quem que é maior? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você precisa viver uma vida queixando? Você precisa viver uma vida reclamando? Não! Porque é bem maior. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Bem maior. É maior. Mas lembre-se que o diabo fica incitando. Você tem algo bem maior com você. Não se queixe. Pare de queixar. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Confesse a sua fé. Muito maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Mas parece impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. Parece que eu não vou conseguir. Mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É bem maior. Ainda, irmãos, que a circunstância esteja toda fechada. Nós cantamos aqui que Ele é El Shaddai. Ele é Jeová Jireh. Amém. Ele é o Elion. Como é que é? Elion, o Deus da criação. O Deus que tudo vê. Você crê que Ele está aqui nesta noite? Eu creio que Ele está aqui nesta noite. Aleluia, eu creio que Ele está aqui nesta noite. Ainda que os nossos olhos ainda não podem ver, mas Ele disse para nós que Ele não chamou nós para poder sentir. Ele nos chamou para poder crer. Está além dos sentidos. Eu creio, irmãos, na mensagem o super sinal. Eu carrego ela comigo ali sempre. O super sinal. Tem uma citação ali do profeta que eu carrego comigo. Sempre eu leio, mas eu sempre gosto de citar quando vem a unção, a inspiração para citar aquilo. Na mensagem, o super sinal. Ele fala de Abraão ali. Quer ver? A mensagem, o super sinal, ele fala de Abraão. E ele fala algo de Abraão ali, irmãos, que é tremendo você ouvir e você começar a meditar e a sua fé começar a crescer. Porque a fé vai começando a crescer, não vai? A sua fé está crescendo nessa hora? A minha fé está crescendo. Porque a fé vai crescendo, né? Amém? Amém, igreja? A fé vai crescendo. A tua fé está crescendo ali. Você está fazendo boom? Lembra? Boom. Aquele irmão, né, que teve aquela visão. Enquanto isso, coloque a mensagem, o super sinal, onde fala de Abraão, que Abraão, vê se está ali na minha pasta ali. Tem muitas mensagens ali, mas deve ter. Mas olha, irmãos, como que a nossa fé vai crescendo? Agora, se você queixar que está muito frio, se você queixar que está muito quente, se você queixar que é isso, Deus não se agrada de queixa. Você vai ver as características da mãe. Essa aqui. O super sinal. Parágrafo 71. Olha essa citação aqui, irmãos. Olha essa citação aqui.
Vamos começar no 69? Ouça isso, não perca. Não vão perder, né? Não vão perder? Não vão perder. Eu penso que Deus tinha em sua mente que isso seria de agrado para o ser humano. Isto é, para o crente. É de agrado quando o nosso Deus se torna um de nós. O que ele se agrada? Se tornar um de nós. Mas para o formal, para quem? Ímpio, como foi cantado aqui, é uma pedra de tropeço. Mas ele disse, eu te darei um sinal. Uma virgem conceberá, Emanuel estará conosco. Deus pensou que isso seria de agrado para a raça humana, que o nosso Deus seria um de nós, que ele viria e se tornaria o nosso pó, que ele se tornaria a nossa linhagem, uma linhagem humana. O Criador que fez todas as coisas. E outra vez, isto cumpriu a profecia. Os profetas tinham visto isto. E outra coisa, a palavra foi feita o quê? Pó, carne, e habitou no nosso meio. Jeová, a palavra, se tornou humano. Se fez pó, habitou conosco, o sinal perpétuo. Nunca terminará. Quando pensamos nisso, um sinal eterno. O super sinal de todos os sinais. Deus se tornando um de nós. Então, quando ele disse Deus se tornou um de nós, foi quando ele nasceu na manjedoura. Então, quem era aquele que nasceu ali? Era Deus se tornando um de nós. O super sinal. O sinal perpétuo. Aí ele fala assim, outra vez. O que é outra vez? Então, outra vez, ele deve ser a semente de Abraão. Abraão, naturalmente, era a semente de quem? De Eva. Ele era a semente da mulher que era para ferir a cabeça da serpente. Vocês estão entendendo a linha? Mas Abraão, se você pode apanhar isto, você pode apanhar isto? Não perca. Abraão, o que ele fez? O que Abraão tinha? Ele tinha fé em quem? Em Deus. Que fez o que essa fé? Vocês captaram isso ou não? Vocês puderam captar isso? Sim, amém. A fé de Abraão fez o quê? O que a fé de Abraão fez? Uniu o Espírito de Deus com a carne do homem. Aí está onde a fé vem. Então, o que a queixa faz, irmãos? Se a fé une, a queixa faz o quê? A queixa desune. A queixa desune. Então, ele não quer que nós sejamos um povo queixoso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem uma fé hoje que pode unir o Espírito de Deus com a sua carne. E quando o Espírito de Deus se une com a sua carne, o que você se torna? O que você se torna? Você se torna o Messias. Nós não somos pequenos Messias. Você se torna, nós se tornamos pequenos Messias. Nós se tornamos criadores de atmosfera, irmãos. Nós se tornamos criadores de atmosfera ao nosso redor. Mas o que está acontecendo nos lares? Queixa. Muita reclamação, muita murmuração.
queixa. Seja um indivíduo nesta noite que pega esta mensagem e leva para dentro da sua alma, da sua, não do vizinho, da sua. Fala assim, eu estou ouvindo esta palavra, eu quero para mim essa palavra. Eu sei. Faça como Davi. Você tem queixado? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? A esposa queixa, o marido queixa, o filho queixa. Você já queixou para alguém? Você já foi queixar? Não é para queixar. Porque ele diz que é uma das coisas mais horríveis. E a queixa enfraquece a sua fé, não é? Mas Abraão queixou? Disse que aí está onde a fé vem. Aí está porque ele podia ser a semente de Abraão. Agora vamos lá. Só esse pedacinho, igreja. Não tudo, olha lá. Não o quê? Não tudo carne. Irmãos, mas a união do Espírito e a carne juntos. Então você é tudo carne ou não? Você tem uma parte eterna dentro de você. Você tem um gene dentro de você. Você tem algo poderoso dentro de você. O eleito tem algo poderoso dentro dele, irmãos. Ele tem algo poderoso dentro dele. Ele tem Deus dentro dele. Se ele tiver Deus dentro dele, o profeta nos ensinou dizendo assim, Deus tem partes fracas e partes fortes? Deus tem, irmãos? Deus tem partes fracas e partes fortes? Ou Deus é tudo forte? Deus é tudo forte. E se uma parte de Deus está em você, qual parte está? A parte fraca ou a parte forte? É uma colher do mar, né? É uma colherzinha do mar. Se você pegar uma colherzinha do mar, da água do mar, toda a substância. Porque para fazer um exame de sangue, o que você vai lá no, como é que diz lá no laboratório, eles tiram todo o seu sangue. Não é assim? Você já foi fazer exame lá? Ele não tira tudo o seu sangue para fazer exame? É assim? Tá, ele tira quanto? Para fazer o exame de diabetes, quem que já fez aí? Levante a mão. Ele faz o que na ponta do dedo assim? Hã? Mas só aquilo já dá para fazer o exame? Precisa mais? Por que você não fala, não, mas tira mais, vai que vai dar errado. Não, você fala, não, é só uma picadinha que nem sente assim. Pega aquele sangue e faz o exame. Se você tiver só aquela picadinha ali de Deus na sua vida, precisa fazer exame se você é filho de Deus ou não? Mais sangue? Eu fico pensando, você tem só uma picadinha ali, só ali, um genes de vida dentro de você. É pequenininho, irmãos. Está ali dentro da sua alma. É aquilo que te dá segurança. É aquilo que firma o cristão. É aquilo que firma o eleito. É aquilo. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele disse. Esse dia eu estava pregando para um garagista esses dias. Estavam falando ali de fé. Eu disse, você sabe por que Jesus citou a fé do tamanho de um grão de mostarda? Diz, não, porque o grão de mostarda é bem pequenininho. E a fé, ainda que a fé fosse bem pequenininha, eu falei negativo. Muito boa a sua instrução, mas negativo. Eu disse, a única semente que não pode hibridizar é o grão de mostarda. É bem pequenininho, mas você não pode misturar aquilo. Nada pode misturar aquilo. Você não pode hibridizar o grão de mostarda. Ele diz, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se esse grãozinho está dentro de você, irmão, pare de queixar. Pare de queixa. Deixe que esse grão se torne uma árvore gigante. Gigante, Deus pode nos dar muito mais além
do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Isso não é só um cântico religioso, não, irmãos. Talvez para um pode ser um cântico emocional, mas para o eleito isso é a verdade para o eleito. Para o eleito isso faz sentido. Deus pode te dar muito mais além. Amém. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Deus fazendo, rasgando, tirando fora todo o mal, trazendo a carne em quê? Tirando fora todo o mal, trazendo a carne em submissão. O pó que ele criou e vive com você. Como um companheiro. Amém. Amém. A queixa é boa? Não. A queixa enfraquece a sua fé. Quantos estão aprendendo isso? Essa lição. A queixa enfraquece a sua fé. Quando alguém chegar queixando perto de você, de hoje em diante, você vai fazer como o profeta disse. Não tento dizer muito sobre isso perto de pessoas se queixando. Quando vier uma irmã, alguém se queixando perto de você... Eu não quero enfraquecer a minha fé. Eu quero que minha fé possa se fortalecer. Eu tenho algo para alcançar. Eu tenho algo que eu estou buscando na minha vida. E está crescendo. A cada dia mais está crescendo. E o diabo vem para enfraquecer, não. Eu sei que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Amém? Olha isso aqui. Vamos lá um pouquinho? O que acontece? Ele disse, sei. Agora isso aqui é tremendo, irmão, essas palavras. Sei. Então ele está dizendo, a queixa faz o quê? Enfraquece. Aí ele vai dizer algo aqui, ó. Sei que, à medida que se envelhece, aqui é tremendo. O que acontece à medida que você vai envelhecendo? Cada um de nós, algo vai nos acontecer e algo vai nos acontecer. Vocês entenderam isso? Então, Leonai, você vai ficar mais velho. O que vai acontecer? Nós vamos cantar parabéns, né? Nós vamos fazer bolo, mas algo vai acontecer. É? Quem que fez aniversário aí? O filho do Samuel, como é que é? O Natanel, não fez aniversário? Fez quanto tempo? 1 ano. Algo vai acontecer com ele. É? Daqui uns dias ele vai começar a dar trabalho. Ah, mas já deu, pastor, já chorava. Tá, mas à medida, presta atenção, que nós vamos envelhecendo, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecendo. Você tem um filho ali. Nós estamos passando um apuro com a Belém que vocês nem imaginam, né? Cadê a Belém? Está lá, está lá. Irmãos, eu não sei o que tem. Nós estamos ali orando e, né? Ela tem uma coisa que acontece com ela que ela diz que ela não dorme sem segurar o dedão dela. Dá para vocês imaginar? Aí ela fica assim.
Mãe, segura o meu dedão. É interessante isso, eu fico pensando. Aí a mãe não segura. Pai, segura o meu dedão. E vai. E segura, e segura, e segura. Aí eu vou lá e seguro o dedo dela. Mais forte, pai. Isso sem contar a madrugada. Mas eu fiquei pensando. Aí tá. Aí eu fui lá e segurei o dedão dela. Mais forte, pai. Aí segura o dedão. Aí quando segura o dedão, ela fala, mãe, dá a mão. Mãe, dá a mão. E vai. E vai. Essa noite foi até madrugada fora. Um segurando o dedão e outro segurando a mão. Desse jeito. Eu estou dizendo que algo vai acontecendo. Agora, vamos ficar se queixando? É isso que eu estou... Nós temos que cuidar, irmãos. O que está acontecendo? A mãe dela segurou bem forte a mão dela, né? Não segura tão forte assim, mãe. E eu do lado escutando. Aí, de repente, então vou largar. Ela largou. Aí ela disse, então segura assim mesmo, forte mesmo. Então segura forte mesmo. E vai. Um segura o dedão, outro segura a mão. Agora você vai vendo na sua vida coisas que acontecem na sua vida. Esses dias ela estava internada no hospital. Aí nós tudo ali, meu Deus, Senhor, tira ela daquele hospital. Aí tira ela do hospital. Aí agora tem que ficar segurando o dedão. Mas se for olhar, qual que é melhor? Segurar o dedão lá em casa ou segurar o dedão lá no hospital? Agora você vai ter na sua experiência. Não é? Você vai ter na sua, você tem os filhos, você tem... e vai tendo as suas experiências. É isso que ele está dizendo. Algo vai acontecer, só que a questão, irmãos, é virar uma queixa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que arrumar um meio de orar, nós oramos, e... Falei para ela assim, eu vou levar você, vou pegar o alicate. Nós arrumamos de tudo, irmão. Você quer pegar o alicate, segurar o dedão dela com o alicate. Fazemos de tudo. Mas assim, né? Estou me expressando para vocês aqui, para que você possa olhar que você também tem um filho, tem uma filha, tem uma esposa, tem um esposo. E que se nós não cuidar, olha o que o profeta vai dizer aqui, ó. Eu sei que essas pequenas coisas vão fazer o quê? Pequenas coisas vão continuar se acumulando. Coisas que vão acumulando. E isso vai o quê? Isso ocorre à medida que se envelhece. Simplesmente tem que acontecer. Mas acho que uma das coisas mais horríveis é o quê? É Satanás coroar a vida de uma pessoa. Um velho ou uma velha ranzinza. Espero não chegar a esse ponto. Espero poder suportar meus fardos. Amém? Você tem os seus fardos? Você tem os seus. Qual que é o seu fardo? Qual é o seu? É o seu. Não olha o dos outros, não. Olha o seu. Olha o seu fardo. Olha o seu fardo que Deus colocou e a Bíblia disse que não é pesado. Ele não disse isso? Sim. Levai sobre vós. Por quê? Porque o meu fardo é leve. Como é que é? Meu jugo é suave. E o meu fardo é o quê? É leve. Ele falou que aquilo que ele colocou sobre você é o quê? É leve, ele deu para você levar. É isso que ele falou que lá que ele ia ser o companheiro. Então por que a gente se queixa, irmãos? Eu tô aqui, todos nós juntos se colocando diante da palavra. Eu não estou dizendo para você que eu não me queixo. O profeta está dizendo, Deus tenha misericórdia. Mas uma coisa é certa, nós estamos aprendendo nessa noite algo. Nós vamos dar uma olhada aqui, passa o tempo, mas tem essas mães aqui, a mãe águia, a mãe corça, a mãe gambá,
a mãe galinha. Tem alguns exemplos aqui. Mas olha, vamos mais um pouquinho aqui. O que acontece? Eu espero poder suportar meus fardos e chegar a um ponto, o quê? Vamos continuar? Quero minha vida coroada com o quê? A glória de Deus. Sua o quê? Longanimidade, benignidade, paz, mansidão e cheio do Espírito Santo. Não um velho ranzinza, uma velha ranzinza. Conforme o tempo vai passando. Eu queria falar com os jovens. Até falei para o Leonardo, hoje eu cancelei o culto de jovens, hoje que eu quero falar com os jovens. Eu quero reunir com os jovens. Tem uma leva de jovens que está vindo aí, que vai passando, que nem agora, passando para o pré, para o Jardim 1, Jardim 2, juniores e jovens. Tem uma escritura que diz assim, ó, suportai o jugo da mocidade. Olha para você ver. Tem lá, foi citado lá. Coloca essa escritura. Suportar o jugo da mocidade. A mocidade tem um jugo. Então diz lá, bom é para o homem fazer o quê? Bom é para o homem suportar o jugo quando? Na sua mocidade. Então a mocidade tem um jugo? Tem. Tem um jugo. Aí olha o que diz o restante. É para fazer o quê? Para fazer o quê? Assente-se solitário e fique em silêncio. Por quê? Quem que pôs? Porque Deus o pôs sobre ele. Tem coisas que Deus pôs sobre você para você carregar, para você levar, para você suportar aquilo. Tá, mas só que tem uma coisa. Nós estamos aprendendo aqui que o diabo ele faz o quê? O que ele fez com Davi? Ele incitou Davi a contar os números. Precisava? Não. O que o diabo está fazendo? Incitando as pessoas. Incitando as pessoas. Não há pessoas, hoje nessa era, que suporta. Eles não suportam nada mais. Eles não suportam trânsito. Eles não suportam o trabalho. Eles não suportam o encarregado. Eles não suportam a empresa. Não suporta nada. O irmão Rosemil está onde ele está hoje, mas você teve que suportar muita coisa, não teve? Não teve? Mas tudo foi culpa da empresa, não? Foi tudo, você pode dizer, foi tudo por causa da empresa. Não. Teve que ter um momento que você teve que dizer, opa, espera aí, eu preciso alinhar aqui. Teve dias do irmão Zimildo entrar naquele escritório e falar, pastor, eu vou sair da empresa. Não foi? Não aguento mais, vou sair porque... Irmão, vamos pensar. Eu não vou dizer o salário dele aqui, não vou expor, mas era como dizer, pastor, como é que eu vou viver com esse salário? Não era assim? Como que eu vou viver, pastor, com esse salário? Deus colocou sobre você algo. E foi indo. E foi indo. E foi indo. Está melhorando, irmãos? Está melhor hoje? Está melhor hoje? Está melhor hoje? Está melhor hoje, mas teve que suportar. Às vezes você não suporta. Aí entra a queixa. Aí entra a murmuração. Aí enfraquece o quê? A fé.
relembrando as verdades ouvidas.